Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho por aí? Comentem no chat, por favor, se está tudo certo, antes da gente começar. Se a conexão tá boa, se estão me ouvindo direitinho. A imagem tá boa, áudio tá bom? Certo? Pessoal, então, oficialmente, boa noite. Sejam bem-vindos à segunda aula da jornada Conduta de Sucesso. Eu sou a Linda Davi, nutricionista, doutora e mestre pela USP, e eu estou nessa jornada com a missão de ensinar nutricionistas e estudantes de nutrição a fazerem uma conduta nutricional assertiva e segura. Imagina os seus pacientes com um sorriso no rosto, te agradecendo, reconhecendo, te indicando pelo profissional capacitado e qualificado que você é. Mas para isso você precisa saber prescrever de maneira assertiva e segura, e é isso que eu estou te ensinando aqui nessa jornada. Hoje, na segunda aula, você descobrirá como elaborar um plano alimentar extraordinário, te garanto. Mas antes de a gente iniciar de fato, vamos fazer uma breve revisão do que foi falado ontem. Então, ontem nós falamos sobre os 5 passos para fazer uma prescrição nutricional assertiva. Quem estava aqui na aula de ontem, comenta aqui no chat para mim, para eu conhecer vocês. E aí, quem estava ontem? Quero só saber quem que estava ontem, está aqui hoje de novo. Quem está comprometido com o conhecimento, com a evolução pessoal, profissional do seu paciente. Quem que está aí, Rafa? Com a gente hoje de novo, participando conosco. Firmes e fortes. Renata, muito obrigada, Renata, pela presença. Ingrid também. Quem mais? Vamos lá. Fernanda. Gente, obrigada pelo carinho, por estar aqui comigo. Parabenizo vocês também por estarem aqui querendo mais conhecimento. E a Priscila também. Pessoal, na aula de ontem, nós resolvemos um caso clínico para desvendar esses 5 passos da prescrição nutricional, desde como atender, como considerar várias condições clínicas do paciente, como considerar sinais e sintomas do plano alimentar e muito mais, né? Quem assistiu a aula de ontem, com certeza se sente mais seguro para fazer prescrições assertivas. E esse é o objetivo dessa jornada. Mas, gente, foi só o começo. Hoje e amanhã tem muito mais. Ó, Nutri, eu sei que às vezes pode bater aquele desânimo, né? Aquela insegurança, o medo, mas elimine isso da sua vida. Viver de nutrição não é um sonho distante, ele é possível. Eu consegui, outras pessoas conseguem. E eu não estou mentindo, ó, veja só o que essa pessoa tem para te dizer. Em 2009, mas não me sentia segura e nem preparada o suficiente para atuar na área clínica, que era o que eu gostaria. Tinha medo de não fazer uma prescrição assertiva, de não saber responder às dúvidas dos pacientes, então trabalhei em outras áreas, inclusive o AM. Conheci o perfil da Aline, comecei a acompanhá-la, participei do Jornada de Sucesso, o conteúdo foi tão rico, tão esclarecedor que eu não tive dúvidas, me inscrevi no Nutrição Aplicada. A cada aula sobre bioquímica, sobre prescrição, sobre como conduzir uma consulta me fez sentir cada vez mais segura. Comecei a atender alguns familiares e eles começaram a ter resultados excelentes e ficaram super empolgados. Eu juntei toda essa confiança, toda essa segurança e procurei a academia que eu frequento e fechei uma parceria. Me inscrever no curso foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida profissional. Ele foi transformador. Hoje me sinto seguro e capacitado o suficiente para atuar na área que eu sempre quis. Viu? São pessoas normais que seguiram meus métodos e ensinamentos e hoje prescrevem de maneira segura e assertiva, garantindo um fluxo de procura para os seus atendimentos. Então, agora, chega de conversa, né? Vamos para o conteúdo que irá transformar o seu raciocínio clínico. Vamos embora, vamos lá. Pessoal, hoje eu trouxe para vocês um caso clínico de um senhorzinho e olha que interessante. Foi uma teleconsulta. Então, a gente está na pandemia, né? Como vocês bem sabem, e nós temos a possibilidade de atendimento online. Então, seja pelo WhatsApp, seja, enfim, por Zoom, Meeting, etc. Nós temos essa possibilidade desse atendimento de teleconsulta. E aí, vejam só, é um senhorzinho com 72 anos de idade, é um português, e ele trabalha na sua padaria, aquele clássico, né? O português que tem a padaria de esquina. É esse caso aqui.
Então, ele é um pai com 2 filhos, ele faz pilates com fisioterapeuta 3 vezes por semana. E ele veio, na verdade, para a gente, porque a principal queixa dele é desconforto gástrico, cólica, flatulência, diarreia em alguns momentos, constipação em outros. Então, um trânsito intestinal aí mais bagunçadinho, né? E ele teve um diagnóstico recente de intolerância à lactose. Então, o médico fez o diagnóstico de intolerância à lactose e ele tem essa preocupação. E, além disso, um processo de sarcopenia, que é bem presente, né, nesses pacientes mais idosos. Então, vejam só, nós iremos, então, atender esse paciente idoso com essas alterações gástricas e vamos falar um pouquinho mais sobre ele, então. Questões importantes. Já que ele te falou para mim também, para nós, todos nós aqui, que ele apresenta essa alteração no trato gastrointestinal, essa constipação, uma hora, flatulência, cólica, etc. É importante tentar reconhecer, identificar quais são os principais pontos. Afinal, nós temos várias alterações gastrointestinais e é importante tentar ao máximo conhecer o que acontece com esse paciente. Então, eu fiz algumas perguntinhas para ele voltado em relação a isso, né? Já que o foco principal dele é esse, vamos focar nessa questão. Perguntei assim, ó, quando começaram esses sintomas gástricos? E ele falou assim, olha, Aline, eu não me recordo muito bem, mas tem, acho que mais de 10 anos que eu me sinto assim, que eu não fico com esse desconforto e vem piorando cada vez mais. Outra questão, perguntei para ele assim, ó, existe piora dos sintomas com algum alimento específico? De repente leite, né, pensando na lactose, farinha branca. Ele falou, ó, com leite sim, e até porque ele tem um diagnóstico recente de intolerância à lactose. Mas farinha branca, olha, às vezes parece que sim, às vezes parece que não, eu não tenho muita certeza. Já atendeu o paciente assim, que ele fica meio na dúvida? Porque, na verdade, ele não sabe o que ele apresenta. Então, é natural que ele tenha essas dúvidas, né? E a gente também irá investigar em relação a isso. E eu perguntei, isso aí piora, esse desconforto piora em relação a alguma refeição específica com mais volume? Talvez pensando numa questão de redução na produção de enzimas digestivas. Ele falou, olha, até pode acontecer, mas só se eu comer demais, muita gordura, muita proteína. Então, nada muito assim fora da curva. Acho que qualquer um de nós, quando vai numa churrascaria e come demais, acaba acontecendo esse mesmo processo, né? E a outra questão, já fez algum exame para avaliação de intolerâncias, alergias ou alguma doença intestinal? Ele falou, olha, eu só fiz o exame que deu o diagnóstico que eu sou intolerante à lactose. Os outros exames eu nunca fiz nada. Perfeito. Vamos lá, então. Falando da intolerância à lactose, nós sabemos que a enzima lactase, que faz a digestão da lactose, ela está presente, então, nós, seres humanos, né? E ela começa a ser produzida com 8 semanas gestacionais. Então, bem no comecinho, né, da gestação. E ela tem um pico gestacional, um pico bem próximo da última semana gestacional. O que faz sentido, né? Já que o bebezinho vai nascer, ele vai mamar, então, consequentemente, é importante que ele tenha uma expressão, uma quantidade adequada de lactase. Perfeito. Só que, ao longo da vida, ela pode ir decaindo. Isso é muito particular, isso é muito individual de acordo com cada pessoa. E até mesmo de acordo com cada tipo de etnia. Então, por exemplo, é mais comum em asiáticos ter uma redução mais expressiva de lactase, por exemplo, do que os europeus. Então, existe essa diferença também entre nós. Mas é fato, a lactase pode reduzir ao longo dos anos. Para algumas pessoas mais, para outras menos. Então, talvez em algumas pessoas a redução seja mais expressiva com 30 anos, 40 anos, para outras com 60, 70, 80 anos. E aí, de repente, seu paciente fala assim, mas puxa vida, a vida toda eu tomei leite, nunca tive nada, por que agora eu vou ter? Justificativa está aqui. A lactase pode reduzir ao longo dos anos. Então, é compreensível que exista essa intolerância à lactose que aconteça com a idade. Então, é o nosso caso do nosso paciente, né? Sintomas que são clássicos. Então, dor abdominal, gases, diarreia ou constipação. Então, é bem específico do que o nosso paciente apresenta. Sintomas clássicos. O que pode acontecer com essa não digestão, essa má digestão da lactose? Existe o aumento de produção de alguns metabólitos tóxicos, como o acetaldeído, que podem levar a uma chance maior de outros sintomas que são extraintestinais. Então, olha que interessante, dores articulares, cefaleia, rinite, sinusite, asma, eczema, até mesmo arritmia cardíaca e acne. Então, esse meu paciente, de repente, apresenta essas alterações,
que pode ter uma decorrência da intolerância à lactose. E muitas vezes a gente nem correlaciona esses pontos, né? Então, de repente, esse nosso paciente apresenta esse ponto, porque ele tem uma intolerância à lactose, né? E eu perguntei para ele, como a gente fez ontem, lembra? A gente vai perguntar para o paciente se tem alguma outra coisa que incomoda esse paciente, porque às vezes ele fala assim, não, eu vou na Nutri para a questão de tratamento do trato gastrointestinal. Mas é importante que você investigue mais pontos. Então, pergunte sobre vários sinais e sintomas, como a gente fez ontem. Então, em relação a dores, a alguma angústia que ele apresente, pensando em vários aspectos globais. Nesse caso aqui, para esse paciente, ele me disse que também tem asma. Então, vejam aqui, asma. E ele falou que alguns anos atrás foi, enfim, um médico que falou que ele tinha osteopenia, que era importante ele tomar cálcio, mas ele tomou uma época, depois ele parou de tomar, agora ele voltou a tomar por conta própria, né? Meio bagunçado. E ele também falou assim: ah, é verdade, eu tenho diabetes também. Então, eu já uso medicação para esse propósito. Então, vejam que muitas vezes o paciente ou esquece de falar, ou acaba, enfim, não falando por algum motivo, e é importante que você vasculhe se o paciente tem alguma outra alteração importante, né? E aí, vejam só, nesse sentido, eu tenho aqui para vocês o teste, né, de intolerância à lactose, lembrando que amanhã o nosso foco é falar sobre exames, sobre como que a gente tem essa avaliação de exames, mas vou deixar para amanhã, tá? Hoje eu vou focar só esses especiais para esse caso, que é de fato o teste oral de tolerância à glicose, à lactose, desculpa. Então, o que acontece aqui, né? Vejam que nós temos aqui vários pontos. Então, é coletada a glicemia desse paciente em jejum e após uma sobrecarga da lactose. Então, o paciente consome a lactose. E qual que é o propósito? Se o paciente tem lactase suficiente para a digestão da lactose, a lactose vai ser quebrada, vai ser digerida, vai formar ali glicose e galactose. Essa glicose e galactose são absorvidas, vão para a corrente sanguínea e a glicemia tende a elevar. Vai elevar, obviamente. Então, vejam, se a glicemia desse paciente elevou pelo menos mais, né, 20 miligramas por decilitro, ele foi capaz de digerir a lactose, absorver e a glicemia sobe. Se por um acaso esse paciente não tem ou tem pouquíssima lactase, a digestão não acontece, o carboidrato não é absorvido, a glicemia não sobe. Então, nesse sentido, se a glicemia não subiu, comparando com o ponto zero de jejum, esse paciente tem um diagnóstico de intolerância à lactose. E olha o que aconteceu com ele aqui, ó. Olha a glicemia. Até caiu, né? Ao invés de subir, até caiu. Então, vejam que, de fato, ele apresenta, então, um diagnóstico de intolerância à lactose. Só que, olha que dado importante. O paciente fala assim, puxa, Aline, mas eu posso estar enganado, mas eu acho que não é só o leite que me faz mal. De repente, ele pode estar certo. De repente, ele tem alguma outra alteração que a gente não identificou ainda. Ou, talvez ele consuma tanto leite ao longo do dia, tantos derivados, que ele não consegue separar muito bem o que é o que ele, se é o leite ou se não é. Pode ser. Então, é importante investigar e fazer essa avaliação e contar para o seu paciente. Primeira conduta, obviamente, a gente vai retirar os lácteos, né, os leites, especialmente aí o leite, de fato, né, porque alguns alimentos como iogurte pode ser um pouquinho mais fermentado e tem um pouco menos de lactose. E aí, vejam só, é importante retirar esse leite e avaliar sinais e sintomas, de repente, numa próxima consulta. Só que é importante que você explique isso para o seu paciente e fale o seguinte, olha, vamos ver se sem o leite você tem melhoria dos sintomas. Se não tiver ou tiver poucas melhorias, nós vamos investigar mais. Porque as alterações intestinais, gastrointestinais, elas podem ser várias e elas se confundem entre si. Os sintomas, os sinais são muito semelhantes. Então, atenção a isso, né? Avalie o seu paciente. De repente, se o seu paciente não tiver muitas melhorias, retirando a lactose, que é esse caso aqui, né? Nós podemos investigar mais e até mesmo, especialmente, encaminhar para um gastro, para uma avaliação mais aprofundada, de repente uma biópsia e etc., exames aprofundados para avaliar um pouco melhor o paciente. Ele pode ter, por exemplo, uma doença celíaca associada, uma SIBO, um supercrescimento bacteriano, uma hérnia de hiato, doença de Crohn, uma recolite ulcerativa ou uma síndrome do intestino irritável, entre outras. Até curioso, uma paciente minha, um ano retrasado,
A gente investigou um monte, eu e o gastro, achando que era síndrome do intestino irritável, era uma hérnia que ela apresentava. Então, podem acontecer aí surpresas ao longo do caminho. Então, é importante que a gente tenha uma parceria com o médico gastroenterologista para nos auxiliar nesse propósito. E aí, mas enquanto isso, ó, pensando nessa consulta, nesse tratamento desse paciente, vejam que a gente pode começar a investigar um pouco mais já. Então, eu pensei em solicitar alguns exames para ele. E eu vou te falar um pouquinho sobre isso. Para dar um spoiler de amanhã, vejam que nós temos uma liberação, que é até antiga, né, de 2003, que fala que nós, nutricionistas, podemos solicitar exames laboratoriais. Exames para complementar o nosso acompanhamento do paciente, avaliação do paciente, prescrição de dieta, etc. Então, nós sim podemos prescrever, solicitar, na verdade, exames laboratoriais. A questão é, existe uma outra lei aqui que diz que, na verdade, para o convênio, plano médico aceitar, seria uma solicitação médica. Existem alguns poucos convênios que aceitam o nosso pedido, mas a grande maioria, de fato, ainda hoje não aceita. Então, vira uma barreira para a gente, né? Só que, eu quero saber uma coisa. Quem é que está no chat aí que é da Paraíba? Por quê? Olha só que interessante. Em maio de 2021, desse ano, inclusive, teve uma lei na Paraíba mostrando que existe uma obrigação das agências aí de planos de saúde aceitarem a nossa solicitação. Se tiver alguém da Paraíba aí, me conta se na prática, se no dia a dia isso está funcionando mesmo, ou se ainda tem uma certa barreira. Quem sabe, né, a gente consiga... A nossa profissão vem crescendo tanto, gente. A gente tem tantas possibilidades a cada ano surgem mais possibilidades. Então, quem sabe, eu creio que em breve nós teremos uma autorização maior perante a essas agências, nesses planos, para que a gente possa prescrever, solicitar, na verdade, exames laboratoriais. E aí, se alguém tiver da Paraíba, vocês me contam, tá? Enfim, ó, e nesse sentido, vejam que a gente pode solicitar da seguinte maneira. Amanhã eu te falo com mais detalhes sobre isso, como que a gente solicita, quais são os pontos principais, fica para amanhã. Mas vejam só, para esse paciente, eu queria investigar um pouco mais a questão da doença celíaca. Lembra que ele falou assim, eu não sei se com pão, se com farinha eu fico muito bem, e ele não tem certeza. Bom, então veja que nós podemos solicitar esses exames aqui. Então, anticorpo, antidomísio e IgA é o principal, é um dos principais que estão expressos aí nesses pacientes que apresentam doença celíaca, mas em alguns pacientes que apresentam essa condição, eles podem talvez não ter essa IgA aí expressa, e nós podemos complementar com IgG e IgM, que está aqui, ó. Então, anticorpo anti-endomísio, IgG e IgM. E além disso, nós podemos solicitar, então, antigliadina IgA e antitransglutaminase IgA. E aí, nesse sentido, caso houver uma positividade, existe aí uma possibilidade do gastroenterologista solicitar uma biópsia, caso ele ache necessário. Mas, para começar a conversa aqui, esses exames são interessantes. Mas a questão é, se nós não conseguirmos, por exemplo, que exista um plano de saúde cobrir, pagar esses exames, o que eu faço é solicitar ajuda de um médico. Então, se eu não tenho contato ali com o médico real, se eu não consigo ligar para ele, se eu não tenho, de repente, uma amizade com aquele médico, eu nem conheço esse médico, eu faço uma cartinha, como está aqui, ó, faço a cartinha, e o paciente vai entregar para o médico. Eu explico um pouquinho sobre o paciente, eu falo que eu gostaria de avaliar um pouco mais esse paciente, eu queria ajuda desse médico para solicitar os exames. Então, a gente consegue encaminhar para pedir ajuda nessa solicitação de exames. Então, enquanto nós não temos essa liberação, nós temos, obviamente, que ter parcerias aí com os médicos. E, gente, na verdade, eu acho que isso é interessantíssimo e fundamental. Quem tende a ganhar somos nós, são eles, e especialmente os nossos pacientes. E aí, vejam só, aqui nós temos o laudo desses exames, e vejam que todos os pontos, ó, tanto IgA, quanto IgG, quanto IgM, não são reagentes. Então, a princípio, o paciente não apresenta uma doença celíaca. Claro que nós temos algumas condições que os exames vêm todos negativos e o paciente ainda te fala, mas puxa, eu como pão, eu como glúten, eu passo mal. Então, de repente, uma sensibilidade aí que não é celíaca, né? Isso pode acontecer também. E é bem complexo, essas doenças intestinais são bem complexas de terem um diagnóstico fechado.
Vejam que também a antigliadina IgA, antitransglutaminase, também não apresentam nenhum tipo de interligação com doença celíaca. Bom, então, a princípio, ele não tem essa alteração. E por que eu falei sobre esses pontos para vocês? Olha só a doença celíaca aqui. Nas pessoas que apresentam a doença celíaca, isso não vai acontecer em pessoas que não apresentam essa sensibilidade ou não são celíacos, tá? Mas nessas pessoas, nós temos a seguinte questão. O glúten, tá vendo ele aqui, ó? O glúten é esse daqui, ó. Tem uma partezinha verde, laranja e amarela. A digestão do glúten libera a gliadina. Olha os fragmentos da gliadina aqui, ó. Tá vendo? Fragmentos da gliadina que vão se ligar nesse receptor lá do seu intestino. Então, cada quadradinho desse aqui é um enterócito, uma célula intestinal. Quando ele se liga a esse receptor, existe a produção de zonulina, que parece uma minhoquinha, tá vendo? Vermelha e preta. Olha aqui a zonulina, ó, tá vendo? A zonulina, ela está indo para um outro local. Ela está indo para cá, ó. Zonulina se ligou nesse receptor aqui, EGFR. Quando isso acontece de maneira resumida, existe um afrouxamento das junções entre essas células intestinais, as tight junctions. Então, existe um afrouxamento que aumenta essa passagem desses compartimentos de gliadina, e essas gliadinas, de modo geral, acabam sendo apresentadas por células CD4 e vão produzir anticorpos. E é por isso que nós avaliamos, então, antitransglutaminase, IgG, IgA e anti-endomísio, para avaliação nesses pacientes que apresentam essas alterações. Então, isso leva, então, a um quadro de doença celíaca que o nosso paciente, a princípio, não apresenta. Aí, outra questão é, vamos supor que esse paciente, por mais que a gente retire a lactose, ele ainda sinta alguns desconfortos gástricos. A gente pode pensar o seguinte, será que é, então, uma sensibilidade ao glúten não celíaca? Será que ele tem uma síndrome do intestino irritável? Vamos acompanhando. Consulta a consulta, gente, a gente não vai descobrir tudo numa consulta só. É importante que você vá acompanhando o seu paciente a cada consulta, que as respostas virão. E como eu já disse, uma parceria com o gastro para identificar, avaliar mais a fundo essas alterações que são aí fundamentais, né? Bom, em relação aos fármacos, o paciente fala assim, olha, ele usa esse AI aqui, é o anti-inflamatório esteroidal, é um corticoide. Então, esse paciente usa corticoide, aquelas bombinhas, sabe? Para asma, para asmático, 10 anos já. Então, mas ele usa só de vez em quando ele tem alguma crise específica. Ele me disse que era raro a utilização, cerca de 2 vezes por ano, normalmente. E qual que é a interligação disso? Nós sabemos que o excesso, de modo crônico, de corticoides, pode levar a uma síndrome de Cushing, que é essa síndrome aqui que está relatada. O que acontece nesse paciente? Os corticoides, eles têm uma função de aumentar a produção de glicose hepática, eles têm uma função de mais proteólise, então quebra mais proteínas nas extremidades, então perninhas e bracinhos ficam mais magrinhos, mais murchinhos. Além disso, ele promove lipólise nas extremidades, então quebra a gordura nas extremidades, causa lipogênese central, aumenta a gordura visceral, aumenta a gordura na face. E tá vendo essa corcovinha aqui, ó, giba de búfalo? O paciente pode apresentar isso também. Além disso, o uso crônico, não é o caso do paciente, mas é importante que vocês saibam, está correlacionado com o aumento de apetite e ganho de peso também, e especialmente desequilíbrio glicêmico. O paciente tem uma hiperglicemia nesses quadros, então é importante saber se o seu paciente usa de modo crônico para que você saiba que talvez ele tenha aí fortemente alterações importantes, como a glicemia, que é de fato um ponto totalmente correlacionado com a nutrição também, né? Além disso, esse paciente utiliza, para o diabetes que ele apresenta, a medicação Xigdu. O que seria isso? É uma união de metformina com dapaglifosina. Nós falamos ontem sobre a metformina, vocês lembram então, que é interessante a adição, suplementação de vitamina B12. Afinal, a metformina depleta, né? Ela reduz a B12 nesse paciente de modo crônico. Além disso, ó, vejam só, que ele usa metformina há 6 anos. Só que por conta de um descontrole glicêmico, eu vou te mostrar daqui a pouquinho, ele começou a utilizar o Xigdu há 2 anos, e essa dapaglifosina é um inibidor da reabsorção renal de glicose.
ela bloqueia um transportador chamado de SGLT1 e, consequentemente, elimina mais glicose na urina. Só que olha que interessante, esse trabalho aqui, bem recente, mostra pra gente que existe uma correlação em pacientes com diabetes tipo 2 que já usam a dapaglifosina com um aumento na vontade de consumir açúcar. Então, o paciente que usa dapaglifosina é aquele paciente formiguinha. Ele fica com mais vontade de comer doce. Então, isso é importante para você, nutricionista. Se o seu paciente usa dapaglifosina, atenção. Tente modular essa vontade de comer doce. Tente colocar mais proteínas, mais fibras, boas gorduras, para dar saciedade para o seu paciente, para que ele não descompense no doce. Adianta nada, né? O paciente usa a medicação para controlar a glicemia e se entope de doce. Então, atenção a esse ponto. E olha aqui, ó, tá vendo? Esse paciente teve uma utilização, usava metformina, agora ele usa Xigdu. E aí, nesse sentido, ele teve uma melhoria dessa glicemia a longo prazo. Então, vejam que ele tem ainda uma glicada que está um pouquinho aí elevadinha, né? A glicemia também não está perfeita, mas obviamente que é um paciente que apresenta diabetes tipo 2. E a gente vai tentar controlar isso também, auxiliar com a alimentação. E além disso, ó, vejam que nesse sentido nós falamos ontem sobre o psyllium, lembra? A gente falou, o psyllium é interessante para saciedade, para controle lipídico, para controle glicídico também, controle da glicemia, ele é interessante. Só que, olha que interessante também, essa meta-análise mostra para a gente a comparação de psyllium com linhaça. E ele fala o seguinte, olha, o psyllium é interessante, ele reduz peso do paciente, ajuda a redução, claro, né? Glicemia, perfil lipídico, só que a linhaça parece ainda mais interessante para pacientes que apresentam diabetes tipo 2. Então, é o nosso caso, né? No caso do nosso paciente. Então, é interessante adicionar, por exemplo, linhaça. Pode ser psyllium? Pode ser o psyllium, mas a linhaça, de acordo com esse trabalho, mostra um efeito adicional. Então, cerca de 10 gramas de linhaça por dia que apresenta esse efeito. Ah, Aline, mais 10 gramas é muito. Tudo bem, coloca 5 então. Tente combinar com outros compostos que auxiliam na glicemia do paciente, como, por exemplo, olha aqui, aveia. Então, a aveia apresenta uma quantidade interessante de beta-glucana e tem trabalho, revisão sistemática, meta-análise, para pacientes com diabetes tipo 2, mostrando para a gente o quanto a aveia pode ser interessante no controle glicêmico desses pacientes. Então, vejam que 3 gramas de beta-glucana já promove um controle glicêmico interessante, que está aí presente em cerca de 150 gramas de aveia em flocos, eu sei que é bastante, ou 44 gramas de farelo de aveia. Então, de repente, você pode combinar. Você coloca o farelo de aveia, você coloca o psyllium, a linhaça, para que você tenha um combo aí de ativos auxiliando na glicemia do seu paciente. E olha que interessante, além disso, nós temos trabalhos bem importantes que mostram que a suplementação de zinco pode melhorar o perfil de glicemia de pacientes com diabetes. É uma revisão sistemática, uma meta-análise bem importante, que mostra esse benefício para a gente. Por quê? Quando a insulina ela é produzida, ela é uma forma de exame, ou seja, 6 moléculas de insulina ligadas ao zinco. Então, o zinco é importante para a estabilidade da insulina. Então, olha que importante a adição de zinco na alimentação do seu paciente. Nesse trabalho, a dose é alta, não vou mentir, 35 miligramas de zinco. E aí, o tempo estudado foi de 1 a 12 meses. E melhorou muito glicemia e índice Roma. E aí, só para vocês lembrarem, ó, o L de prescrição, nosso teto de prescrição de zinco são 40 miligramas. Então, nós conseguimos prescrever zinco quelado, por exemplo, para esses pacientes, cerca de 35 miligramas para auxiliar nessa glicemia. Então, vejam, nós temos vários pontinhos ali para auxiliar esse paciente, né? E aí, olha que interessante, nós podemos, então, formular para esse paciente uma fórmula que tem o zinco e, lembra da B12? Ele usa metformina. Então, cobalamina nós vamos colocar também para esse paciente, para que exista aí essa ação, esse composto interessante para o nosso paciente, certo? Vamos lá, então, para os dados antropométricos. Vejam que aqui é uma teleconsulta, né? Então, tem como fazer prega, bioimpedância? Não tem. São dados simples, né? Dados simples dos nossos pacientes, peso, altura. E aí, olha que interessante, ele faz pilates, lembra? Com o fisioterapeuta.
E o físio falou assim, olha, senhor paciente, o senhor está com uma sarcopenia, então é importante que ele está fazendo exercício, ótimo, maravilha. E a gente vai cuidar disso também com a alimentação. Eu vou oferecer mais proteínas para esse paciente, ajustar as proteínas alimentares desse paciente. E aí vejam que eu coloquei esses dados no software e mostrou para a gente que o paciente tem uma hipertrofia. Ele está quase no limite ali, né? Então é importante que ele tenha uma manutenção um pouquinho melhor desse peso. Então é interessante que ele tenha um emagrecimento, nem que for um pouco, pelo menos, para que ele tenha um ajuste melhor do peso e que vai auxiliar também, obviamente, no controle metabólico do diabetes que esse paciente apresenta. Fiz os cálculos básicos para esse paciente, calculei aqui pela FAO-OMS, tranquilamente o software calcula para a gente mais facilmente, né? Coloquei como atividade física leve, e aí nesse sentido nós temos esse JET, que é o valor aí, o gasto energético total desse paciente, cerca de 2.290 quilocalorias. Eu pensaria, como é um idoso, pensaria num déficit calórico não muito agressivo, talvez de 300 a 400 quilocalorias, para que a gente pudesse conhecer esse paciente inicialmente, que a gente pudesse avaliar esse paciente e nutre, atenção. Não se apeguem, eu sempre falo isso para vocês, né? Não se apeguem nesses cálculos. Muitas vezes são cálculos que são ponto de partida. Eles nunca vão acertar 100% a caloria que o seu paciente precisa. Então, vá sentindo. Ah, eu ofereci, vamos supor, 2.000 calorias. O paciente engordou? Vai retirando aos poucos. Tira um pouquinho mais. Tira 300, 400. Tem um valor certo, Aline? Você até pode colocar o peso ideal. A gente falou um pouquinho sobre isso na live, né? Na live de aquecimento da jornada. Então, vejam, posso colocar o peso ideal, o peso ajustado? Sim, mas nunca será 100% ali, ó, cravado. Então, vá avaliando o seu paciente consulta a consulta. Liga para ele, manda um WhatsApp. E aí? Emagreceu? Engordou? O que está acontecendo? Me conta, tá com fome? Me conta. Eu consegui ajustar esses pontos, né? Então, vejam bem. Nós sabemos que a redução de massa muscular que está acontecendo no nosso paciente, ela acontece com a idade. Quanto mais a idade vai chegando, mais vai reduzindo massa muscular. Então, é por isso que é importante correr atrás desse prejuízo. Vejam que tem uma redução de 5 a 10% entre 20 e 50 anos da massa muscular, né? E 30 a 40% entre 50 a 80 anos. Então, realmente, reduz massa muscular e aumenta a gordura, né? Então, é importantíssimo ajustar esses pontos para esse paciente também. Lembrando que essa sarcopenia que acomete esses pacientes aí idosos leva à redução de massa muscular, à redução de força muscular, que, claro, é fisiológica, é natural da idade, mas também isso pode levar a uma redução, nem que for leve, da taxa metabólica basal. E isso quer dizer que o paciente deveria comer um pouco menos por conta da menor taxa metabólica basal. Só que muitas vezes isso não está associado com redução do consumo alimentar. Então, o paciente, além de ter redução de peso, tem aumento de gordura corporal. Então, leva a uma obesidade sarcopênica, um aumento muito grande de gordura, um aumento expressivo de gordura e uma redução de massa muscular, o que pode estar associado com maior risco de queda. Queda em idoso é complicado, né? Então, é fundamental ajustar esses pontos. Lembrando que na menopausa ou na andropausa também, a redução de testosterona reduz ainda mais a síntese de proteínas musculares nesses pacientes. Então, vejam que isso pode prejudicar ainda mais, potencializar esse processo de obesidade sarcopênica nesses pacientes. E aí, obviamente, que nessa questão da obesidade, vocês sabem muito bem que leva a um aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, que está correlacionada com resistência à ação insulina. Então, isso para esse paciente nosso, que já tem um diabetes, não é um ponto interessante. Além disso, o aumento de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, TNF-alfa e a própria leptina, que está presente no adiposo, levam a menor ação do IGF-1, que reduz a síntese proteica também. Além disso, obviamente, esse paciente, muitas vezes, idoso, não tem muita vontade de comer proteínas, seja por uma má digestão, seja por uma deglutição inadequada, por uma dentição, por N motivos, eles não são muito fãs, normalmente, de consumo proteico. E a digestão também pode estar prejudicada. E aí, vejam que interessante, né? Esse gráfico eu acho ele incrível, porque ele mostra pra gente a taxa de síntese de proteínas musculares. Aqui em jovens, né, vejam
que uma média aí de 0,24 gramas de proteína por quilo de peso por refeição é interessante, consegue potencializar essa síntese de proteínas musculares. Só que, para aquele que é idoso, a mesma taxa de síntese de proteínas musculares, para que esse idoso alcance, a quantidade consumida de proteínas é quase o dobro. Então, é aquela ideia que a gente tem, o idosinho, tadinho do idosinho, tem que ficar protegido da proteína, que a proteína é do mal. Não! A gente tem que colocar mais proteínas para esse paciente. Claro, é importante avaliar a questão renal, obviamente. Não estou falando de um paciente renal aqui, mas a questão é, para um paciente saudável, que é idoso, eu preciso adicionar mais proteínas para que ele consiga ter manutenção dessa massa muscular. E como ele já faz um treino, né? Melhor ainda, vamos aproveitar essa proteína para essa construção muscular desse nosso paciente. E olha que interessante, nós temos essa recomendação para sedentários, idosos sedentários, que vai de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Além disso, cálcio, ele já usa, lembra? Ele usa 1 grama de cálcio. Aqui ele fala o seguinte para a gente, 1,2 miligramas, né, 1.200 miligramas, 1,2 gramas de cálcio por dia. E além disso, a vitamina D é importante. Gente, colocar só cálcio sozinho é um perigo, porque ele pode calcificar em outros lugares que não são tão interessantes assim, até mesmo em vasos sanguíneos. Então, cuidado. Sempre que colocar cálcio, é importante colocar a vitamina D para que exista essa manutenção óssea de maneira adequada, né? Então, nós temos a seguinte questão, cálcio, nosso teto de prescrição, 2,5 gramas. E a gente tem uma média de prescrição aí, que seria, enfim, a das DRIs, a RDA, para esse paciente que tem aí mais de 50 anos, 1.200 miligramas, que é o que a gente acabou de encontrar. Então, nós temos essas formas farmacêuticas para a prescrição de cálcio, só que existe um ponto importante também. Normalmente, a absorção intestinal de cálcio varia aí de 400 a 600 miligramas por dia. Então, não seria tão interessante assim colocar uma dose única de 1,2 gramas de cálcio. Então, eu fracionei. Vejam que eu coloquei aqui metade, né? 600 miligramas, 2 vezes por dia que ele vai consumir essa dose. Então, ele consumirá de manhã e à tarde, por exemplo, para totalizar 1.200 miligramas, juntamente com a vitamina D. Então, nesse caso aqui, eu coloquei 1.000 UIs diários. Só que a questão é, será que 1.000 UIs está adequado? Será que não é mais interessante avaliar o exame bioquímico? Porque eu sei que a vitamina D também é fundamental, para a questão do diabetes mellitus. Tem trabalhos mostrando controle glicêmico por ajuste de vitamina D em pacientes com diabetes tipo 2. Então, avalie melhor. Pegue o exame aí de vitamina D do paciente e verifique qual que é a deficiência, a carência que ele apresenta, porque eu consigo ajustar melhor essa quantidade para esse paciente. Então, para esse caso, sempre acima de 30 nanogramas por ml no exame plasmático, a gente vai de acordo com cada deficiência de cada paciente. E olha que importante também, em relação às proteínas ainda, vejam que esse trabalho traz para a gente recomendações para pacientes idosos. E vejam que para pacientes que fazem exercícios e que também têm doenças crônicas acima de 65 anos de idade, a recomendação é para homens e mulheres de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então, nós vamos ajustar esses pontos aqui para esse paciente. Outra questão fundamental é o ajuste de carboidratos, né? O paciente que apresenta diabetes é fundamental um ajuste. E de acordo com essa referência, que é bem interessante, de Joslin Diabetes, mostra um consumo, uma adequação de 40% a 45% do VET. Obviamente que nós também temos uma importância de ajuste de gorduras, de 30% até 40%, e tentando evitar gorduras saturadas, até no máximo 10% das calorias. Então, esses são os pontos principais para que a gente possa ajustar em relação ao nosso paciente. Agora, vamos lá. Eu coloquei para vocês aqui o recordatório e logo em seguida eu já coloquei a conduta que eu pensei para esse paciente, o meu cardápio para esse paciente. Então, vejam, olha só, esse paciente aqui, pensa que ele é um português que trabalha na padaria, ele fica na padaria o dia inteiro. Então, ele come na padaria o dia inteiro praticamente. Vejam que de manhã são 400 ml de café com leite com açúcar, mais um pão na chapa com manteiga. Delícia, né? Quem que não gosta de pão na chapa da padaria?
Aí a questão é, eu pensei em alguns ajustes, gente, não tão drásticos assim, porque é um senhor. Se eu mudar tudo do dia para a noite, talvez ele não consiga ter aderência. Então, na primeira consulta, pera lá, vamos com calma, né? E aí, depois, nas próximas consultas, eu posso, de acordo com a aderência desse paciente, ir modificando para melhor. Vamos lá, vocês vão me ajudando aí, vão colocando no chat. Ó, eu coloquei para ele um café, claro, mantive o café. O leite, gente, pode ser um leite sem lactose? De repente pode ser. Pode ser um leite, de repente, de amêndoas, um leite de um extrato, né? Seria a palavra mais certa, extrato de soja, extrato de avelã, de amêndoas. Pode ser. Será que o paciente acostuma? Será que ele consegue aderir a esse tipo de leite, né? Esses extratos? Enfim, é importante tentar. Então, você pode orientar ou um leite sem lactose, de repente, um extrato de soja, um extrato, enfim, de amêndoas, etc. É uma possibilidade. Eu mantive o pão francês para esse paciente, só que no lugar da manteiga, nada contra a manteiga, hein? Eu coloquei para esse paciente, ó, ovos mexidos. Então, se eu sei que eu vou ajustar a proteína desse paciente, eu vou aumentar a proteína do paciente, vamos trocar esse pão por ovos, vai dar mais saciedade, eu terei mais proteínas interessantes. Então, por que não? E o azeite, né, para fazer a cocção aí, para fazer esses ovos mexidos, com um azeite extra virgem, para que eu consiga, então, ficou gostoso, né? Café com leite, mantive, só mudei, tirei o leite sem lactose, afinal ele tem intolerância, e ajustei aqui mais as proteínas. Fácil, prático, eu acho que ele consegue seguir, porque está muito parecido com o que ele está habituado. Além disso, o paciente não fazia colação. Ele partia do café da manhã para o almoço. Bom, pera lá, vamos tentar colocar alguns componentes aí para dar mais saciedade, para que eu consiga adicionar a linhaça. Ó. Eu sei que a linhaça é interessante para o controle glicêmico. Coloquei uma fruta com moderado índice glicêmico, que é o kiwi, então consegui colocar um alimento para que ele consiga ali ter esse controle melhor da glicemia e mais saciedade. Então, acho que ele consegue algo simples, fácil, prático, para que ele utilize aí nessa manhã. Depois, no almoço, ele consumia 6 colheres de sopa de arroz branco, uma concha de feijão, um filezinho pequeno de frango grelhado, legumes cozidos, 500 ml de suco de laranja, aqueles de padaria também, né? Que já vem aquele combo, aquela jarra enorme. E aí dá uma estragada depois, ó. 8 a 10 bolinhos de chuva ou um sonho da padaria. É uma tentação, né, gente? Trabalhar na padaria é difícil. Mas olha o que eu fiz, ó. Eu tentei colocar 6 colheres aqui, ó, de arroz, reduzi um pouquinho. O feijão eu mantive uma concha, perfeito. Filezinho de frango que ele gosta, mantive também. Coloquei uma alface, não só os legumes cozidos, mas uma hortaliça aí crua também para ele. O brócolis, enfim, os legumes cozidos mantive. Contabilizei o azeite para temperar essa salada e para fazer também o prato, a cocção. Troquei o suco de laranja por um suco de limão. Vamos ver se ele tolera, vamos ver se ele consegue fazer essa troca. Seria bem interessante para tentar normalizar um pouco mais os carboidratos da alimentação desse paciente. E ao invés de comer o bolinho de chuva, vamos ver se ele consegue comer uma fruta. Qual que é a minha ideia aqui? Tentar colocar essa banana na grelha, na chapa da padaria mesmo, com canela. Fica tão bom, gente. Um gostinho tão mais acentuado, tão mais docinho. E esse paciente, vocês viram, né? Ele gosta de um carboidrato. Ele gosta de um docinho. Então, de repente, colocar essa estratégia pode ser um ponto interessante. Fazer, de repente, uma receita de um muffin com banana, algo mais menos carboidrato, pode ser um ponto interessante para esse paciente, né? Melhor que 8 bolinhos de chuva, né? Além disso, lanchinho da tarde do paciente. De novo, ó, café com leite, tá vendo, gente? A intolerância à lactose que ele apresenta, ele toma leite várias vezes ao dia. Então, de repente, é só a intolerância à lactose mesmo, mas ele toma tantas vezes que os sintomas são propagados, são prolongados. Mas é importante avaliar. Vamos retirar a lactose e vamos verificar numa próxima consulta. Então, enfim, café com leite de novo, com açúcar. Então, tentar colocar para esse paciente o mínimo possível de açúcar ou fazer uma troca por algum adoçante. Lógico que adoçante também não é a melhor maravilha do mundo, né? Mas quanto menos adoçante, quanto menos açúcar, melhor. Além disso, ó, aqui eu coloquei socada, pão sovado, gente. Então, duas fatias de pão sovado com requeijão. Mantive o café com leite, coloquei um leite de amêndoas, vamos ver se ele tolera, se não vai o leite sem lactose mesmo. E eu sugeri para ele, vamos ver se ele topa a minha ideia, fazer uma crepioca ao invés de comer esse pão sovado.
Então, eu pensei numa crepioca, eu gosto muito. Ao invés de colocar tapioca, de fato, eu gosto de colocar amaranto, ou até mesmo aveia. Então, amaranto em flocos, um ovinho de galinha, coco ralado, que fica bem gostoso, só um pouquinho para conseguir dar um gostinho mais doce que o paciente gosta. E, além disso, uma pasta de amendoim. Dá mais saciedade, tem esse gostinho mais docinho, o paciente pode gostar. É uma tentativa, gente. Será que o paciente vai tolerar? Não sei. Vamos testar. Me dá uma chance. Tem várias opções, várias receitas para a gente poder elaborar para esse paciente, né? Jantar. Ou ele come sopinha de legumes com uma fatia de pão italiano. Gosto de um carboidrato, né? Eu também gosto. Ou um mingau de aveia. E aí, qual que é a minha proposta? Para deixar um pouquinho mais parecido do que ele está acostumado, lembra que a aveia é interessante? A aveia pode ajudar a gente nesse sentido. Então, talvez seria melhor uma refeição, de repente com legumes, com hortaliças, com, enfim, arroz, feijão? Seria, talvez. Bem provável. Só que ele não aceita. Ele falou que ele não quer. O que eu vou fazer? Vou tentar me adequar, a princípio, a esse paciente. Quem sabe, numa próxima consulta, ele me dá uma chance de melhorar um pouquinho mais esse padrão alimentar. Então, vejam, ó, coloquei aveia em flocos. De novo, aquele leite que pode ser o leite sem lactose, ou, enfim, um extrato de soja, etc. E coloquei mais canela em pó. Lembra de ontem, da aula de ontem, que a canela é interessante para isso? A canela também pode reduzir a glicemia do paciente. Então, mais um benefício aqui da canela, tanto na banana do almoço, quanto aqui no jantar. E para finalizar, ó, ele consome banana prata na ceia. Quase não mudei aqui, ó. Para ele, banana prata, pode ser, enfim, com farelo de aveia. Mais uma vez, para normalizar a glicemia desse paciente. Certo? Fácil, né? Prático. Focando nos pontos principais desse paciente. Então, vejam só. Nós conseguimos aqui uma dieta que tem uma restrição de mais ou menos 400 quilocalorias do JET desse paciente. Cerca de quase 1.900 quilocalorias. Vejam que a proteína ficou o que a gente pensou, até 1,5. Então, 1,5 gramas de proteína. Carboidrato, até 45%. E a gordura de 30% a 40%. Então, tivemos esse benefício focando em ciência, baseado em ciência para melhorias desse paciente, né? Das questões que ele, enfim, está envolvido. Então, veja, nós ajustamos, né? Fizemos uma investigação e controle dos sintomas gástricos, estamos em avaliação ainda disso, vamos ver se é só realmente aí a intolerância à lactose que o paciente apresenta, controlar a glicemia do paciente, ajustamos carboidratos, proteínas, especialmente lipídios do paciente, adicionamos linhaça e aveia, pensando no controle glicêmico, retiramos aí a lactose, aumentamos as fibras, tentamos alternativas para os doces que ele tanto adora, ajustamos zinco, vitamina B12 e cálcio e vitamina D. Então, olha quantos pontos que nós ajustamos, pensando na saúde intestinal, pensando na medicação que ele utiliza, pensando também no controle glicêmico e emagrecimento do paciente, para que ele tenha sucesso, para que ele tenha aderência ao plano. Bom, Nutri, vocês viram só que ao aprender a prescrever macronutrientes, micronutrientes, suplementos, você terá resultados extraordinários para os seus pacientes. E no meu curso Nutrição Aplicada da Teoria à Prática, eu ensino tudo isso e muito mais. Os meus alunos até brincam, eles falam assim, costumam dizer que é como se fosse uma pós-graduação, de tanto conteúdo, de tão completo que é. Mas amanhã eu trago mais detalhes sobre esse meu curso. Eu quero que você aproveite ao máximo o conteúdo dessa jornada, para que vocês aprendam de fato como ter uma conduta assertiva. Então, amanhã acontece a última aula da jornada e eu digo com propriedade que ela será a mais especial, pois você descobrirá como analisar exames bioquímicos para ajuste da prescrição assertiva. E para prescrever corretamente, você precisa dominar essa área de exames bioquímicos, né, Nutri? Bom, eu vou te ensinar, então, amanhã da forma mais simples possível. Mas antes da gente ir para a dúvida, eu quero ver quem que está comigo aqui de novo, hein? De verdade. Coloca aí a nossa hashtag qual que é? Hashtag Voz que Transforma. Coloca nos comentários, tira a foto, dá um print, me marca lá no Instagram e assim eu consigo ficar muito mais próxima de todos vocês. Vamos lá então para a foto de novo, né, gente? Ai, tô adorando tirar essas fotos, gente. Vamos lá.
Então, pessoal, curta, compartilha essa aula com seus amigos nutricionistas. Vamos todo mundo se ajudar. O mercado, ó, tem espaço para todo mundo. E amanhã tem mais. Você vem amanhã, né? Amanhã, 8 horas. Eu estou esperando por vocês. Agora vamos para a dúvida, então? E a apostila, gente, dessa aula, vai lá para os grupos de WhatsApp, tá bom? A gente envia até amanhã, né, Rafa? Até amanhã a gente envia para vocês a apostila de ontem, de hoje, tudo completinho. E é isso, e as dúvidas? Vamos lá para as dúvidas que vocês têm, o que vocês acharam? Me contem. Estou usando o pão socado. Pão socado, você vê o pão socado? Você vê a pessoa vai escrevendo, né, correndo? É o pão socado. Peraí que eu vou pegar. Para pegar as perguntinhas. Hashtag Voz que Transforma. Adorei. Obrigada, gente, pelo carinho, pela atenção. Não tenho dúvidas. Que linda, Larissa. Para dizer que essas aulas são maravilhosas. Obrigada pelo carinho, obrigada. Eu tento realmente fazer assim da melhor maneira possível, tentando associar a teoria com a prática. Porque na minha cabeça, para a gente conseguir de fato ter conhecimento e fixar o conhecimento, tem que ser assim. Tem que aliar a teoria com a prática, para ficar mais palpável, né? Mais real. Então, assim que tem que ser a nutrição. Obrigada pelo carinho. Faz muito sentido. O paciente pode não conseguir manter a rotina se a dieta mudar drasticamente. Eu concordo, viu, Hanna? Porque se mudar muito, vou colocar agora shiitake para o paciente com shimeji, né? Então tem que ser uma mudança aos poucos. Porque senão ele vai olhar aquilo lá, essa dieta aqui, mais uma dieta que eu não consigo seguir. Vai rasgar e vai jogar fora. Né? E aí? O whey poderia ser uma estratégia legal para esse senhor, visando auxiliar a maior aporte de proteínas? Ele tem intolerância à lactose, né? A questão é, o whey pode ter um pouquinho de lactose? Pode, mas lembrando que, gente, quem tem intolerância, normalmente, tem uma certa tolerância. Então, não é que ele não pode consumir nada. Tudo bem, tem alguns pacientes que são intolerantes que não conseguem consumir nada. Mas, normalmente, tem um certo limite de consumo de lactose. E o whey protein pode ser adicionado, pode ser uma opção, desde que o paciente não sinta esse desconforto. A gente pode tentar, especialmente aquele que é isolado, que tem um pouquinho menos ainda de lactose. Então, é uma opção. Então, você pode colocar, verifica, avalia e a gente vê se o paciente tolera ou não. Tem paciente meu que não tolera whey protein de jeito nenhum, que é intolerante. Agora, alguns toleram, alguns falam assim, uma dose, um scoop eu consigo, não sinto nada. Então, tem que ser avaliado, caso a caso. Por isso que a nutrição ela é individualizada. No caso da intolerância à lactose, se o paciente não conseguir ficar sem leite derivados, podemos prescrever a enzima? Olha, você até pode colocar a enzima, viu? Só que a questão é, quanto mais você oferece a enzima, menos o nosso corpo pode produzi-la. E aí, ao longo prazo, o paciente fica cada vez mais intolerante. Então, pode colocar, mas todo dia, puxa, não seria legal. Vamos supor assim, é uma festa, um aniversário, alguma ocasião especial, um final de semana, aí tudo bem. Agora, todo dia, fica um pouquinho demais. Aí não dá. Como saber quais são as melhores marcas de vitaminas e minerais para indicar? Na verdade, a gente pode formular, a gente pode mandar, manipular do nosso gosto, ou em relação às marcas, olha, sinceramente, é importante que a gente avalie, não tem como ter uma confiança 100% em todas as marcas. Aquelas que a gente vai conhecendo mais, você pode, sabe fazer o quê? Pedir para que peça uma visita. Você vai fazer uma visita nesse local, ou que algum representante vá até você para explicar um pouco mais da marca, te mandar laudos de segurança. Você pode solicitar isso. Algumas marcas boas, né, e devem ter, obviamente, apresentam laudos de segurança. Então, você pode solicitá-los para que você avalie isso. Então, é uma questão para auxiliar. Agora, ter certeza absoluta, a gente nunca tem. Mas, enfim... A K2 é interessante para adicionar? A gente até pode colocar K2, mas na verdade é assim, para ter uma absorção melhor, né, do cálcio e vitamina D, mas só o cálcio e vitamina D já são suficientes para essa absorção, para essa deposição óssea, para a questão da saúde óssea. Então, não precisaria da K2. Por quanto tempo o paciente pode tomar cálcio mais vitamina D? Olha, combinados de maneira adequada, ele pode tomar a longo prazo, não teria um prazo em relação a isso. Obviamente, vai depender da quantidade que você colocar de cálcio, não pode ser cálcio a mais.
Então, tem que ser ajustada essa quantidade. Mas quantidades adequadas pode ser a longo prazo, obviamente, que você vai avaliar os exames laboratoriais, pelo menos a cada 6 meses. Então, amanhã eu te ensino como nós fazemos a avaliação dos exames laboratoriais. Então, avalie. Se de repente der uma elevação muito significativa de cálcio plasmático, você pode reduzir ou suspender essa prescrição. Obrigada, Cláudia. Olha só, uma aula excelente. Traz a realidade do paciente para a nossa prescrição. Esse é o ponto, né, Cláudia? Trazer a vida, a realidade do paciente. Porque às vezes na faculdade fica muito ali metódico, né? Fica muito na teoria. Então, o importante é trazer para a prática clínica. Vocês têm exemplos reais, e são exemplos reais mesmo, são pacientes reais. Só uma observação, esse paciente aqui, ele é um pai de uma aluna minha, do curso de Nutrição Aplicada. E ele foi até mim, porque ele queria essa ajuda. Ela deve estar aqui, inclusive, né? De repente. Problemas gástricos também estão ligados à ansiedade? Também podem estar muito interligados. Então, até, exemplo clássico, né? Todo mundo já passou por isso. Eu tenho uma prova específica, deu diarreia, dor de barriga, ficou angustiado. Isso é muito comum. A interligação neural no intestino, ela é muito íntima. Então, a gente pode, sim, ter essas alterações em relação à ansiedade, depressão e alterações intestinais. Então, de repente, se o paciente apresenta, claro, um diagnóstico médico de depressão, de ansiedade, nós podemos entrar com ativos pensando na melhoria desse aspecto e melhorando a saúde intestinal, a gente pode melhorar também esses sintomas atrelados. Você dá apenas uma opção. Boa, no plano? Não, eu dou mais opções. É que para a gente não ficar horas e horas por aqui, eu dei apenas uma opção. Mas normalmente o que eu faço? Dependendo da refeição, eu coloco 3, 4, tem algumas refeições, eu coloco 8 opções. Mas isso depende muito, tá? Depende muito do paciente. Paciente, o que você gosta? Você gosta de seguir uma dieta mais metódica, sempre muito semelhante? Ou você gosta de várias opções, para você variar ao longo do dia? Você quer receitas específicas? Eu pergunto muito isso para eles. Mas, normalmente, almoço eu coloco umas 2 ou 3 opções, e os lanchinhos eu coloco cerca de 4, 5, 6 opções para cada um desses pontos. Então, é importante, sim. É que eu não coloquei por conta do tempo, mas eu coloco, sim, mais opções para os pacientes. É importante, né? Creatina, adorei, Yara, adorei. Creatina, ótima opção. A gente sabe que a creatina tem um benefício em relação à captação de glicose, uma influência em translocação de GLUT4. Então, para esse paciente que apresenta diabetes, maravilhoso. Ele tem sarcopenia. Então, é um ponto importante também para esse paciente. Ele faz o Pilates. Isso vai auxiliar esse paciente. Então, adorei a sua sugestão. Creatina, ótimo, maravilhoso. Tá vendo como vocês estão aprendendo? Vocês sabem? Atendi um paciente, primeira consulta. Ele não come absolutamente nada de nenhum tipo de legumes, verduras e vegetais. O que fazer? Olha, realmente tem paciente que é assim, né? A minha sugestão é que você seja bem sincera. Paciente, isso é fundamental para a sua saúde. Você quer melhoria na sua glicemia, no seu colesterol, na sua saciedade, na sua saúde intestinal? Então, você vai ter que comer. Você não é mais criança. Não é a tua mãe que está te obrigando. Se você quer essa melhoria, você vai comer. Nem que seja aos pouquinhos, você vai tentar, você vai testar, você vai mudar a preparação, você vai ter um mundo de opções de hortaliças. Você vai ter que escolher alguma, nem que for uma só, mas você vai precisar consumir. Você não é mais criança, não. Então, dá uma bronca nele, porque é importante que ele consuma assim. Tem um paciente com intolerância à lactose e à frutose e precisa ganhar peso. Algum suplemento pode ser indicado? Para ganhar peso, para esse paciente, de repente você pode pensar, você quer suplemento mesmo? Não pode ser um alimento para esse paciente? Ou tem que ser suplemento? Coloca aí, Beatriz, para mim, para a gente poder te ajudar um pouquinho mais. Porque suplemento, de fato, pensando em ganho de peso, o whey protein vai dar muita saciedade. Então, talvez ele não ganhe peso. Mas qual que é o peso que você está pensando? É peso de massa muscular? Ou ele quer ganhar gordura? Acho que é massa muscular, né? Põe para mim de novo aí, a gente vai te ajudando. E aí, Beatriz? Você costuma pedir exames para todos os pacientes? Não. Ótima pergunta, Juliana. Ótima pergunta. Até porque, assim, tem paciente que não tem a necessidade.
O paciente não tem nenhum sinal, nenhum sintoma específico. Esse paciente tem disposição. O paciente está tudo bem. Ele quer, de repente, emagrecimento apenas ou um ganho de massa muscular. Não teria por que eu solicitar um exame. A não ser que tenha alguma coisa muito importante ali que eu verifique. Puxa, esse ponto a gente tem que investigar um pouco mais. E muito paciente já chega para a gente com de fato, o Major Latino, é o cachorro da Rafa. E aí, muitas vezes, o paciente já chega para a gente também com exames prontos, né? Lógico, tem paciente que fala assim, eu tenho um exame de 2010, aí não dá, né? Mas se tiver exames recentes, a gente pode realmente avaliar. Mas é todo mundo que eu peço, não. Um adoçante. Boa, Andréa. A questão é, né? Nenhum adoçante é perfeito. Cada um deles vai ter aí um ponto não tão interessante assim. Os naturais, como xilitol, eritritol, são mais interessantes. Aí só que cuidado. Pensando em xilitol, eritritol, manitol, eles causam uma flatulência um pouco maior em alguns pacientes. São aqueles ricos em FODMAP, né? Que o paciente que tem a síndrome do intestino irritável pode ser que não seja tão interessante assim. Então, nesse sentido, a estévia pode ser um pouquinho melhor. Mas a minha dica é que, se o paciente precisa utilizar o adoçante, a gente faça um ciclo de utilização. Por exemplo, vamos supor, ele pega 4 adoçantes, 3 adoçantes, o que for. Xilitol, eritritol, estévia e sucralose. Enfim, cada dia ele vai usar um. Cada dia ele vai ter uma utilização. Quanto menos, melhor. Mas que a gente faça, então, essa prescrição, esse ciclo de prescrições seria mais interessante. Mas os naturais são melhores, porque tem os naturais e tem os artificiais. Então, os artificiais, como a cessulfame-K, como, por exemplo, aquele outro, como chama? Aspartame. Então, alguns deles são artificiais. Se forem naturais, como estévia e os polióis, são mais interessantes. Mas cuidado, porque poliol dá um pouquinho mais de desconforto gástrico, que o nosso paciente tem, né? A apostila já está pronta e já vai para os grupos. A apostila já está pronta e já vai para os grupos. A de ontem também, né? Tá tudo certinho. Gente, então, apostilas prontas já estão nos grupos de WhatsApp. E amanhã a gente volta com mais aula. Amanhã, então, avaliação de exames bioquímicos. Todo mundo tem dúvida em relação a isso, eu vou te ajudar para que você possa avaliar. Beijo, pessoal!